Salmo 18. Deus soberano Salvador. 2 Samuel 22, versículo 1 ao 51. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste hino de louvor ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Assim se expressou Davi. Nota de rodapé 1. É importante lembrar que essas notas, impressas em letras menores, logo abaixo do título da maioria dos salmos, fazem parte do texto canônico da Bíblia hebraica, diferente das notas marginais acrescentadas pelos maçoretas e que não constam na King James. Esses se incluem na numeração dos versículos desta. Quase a metade dos salmos tem a notação de Davi. E 55 salmos trazem a expressão que significa o mestre de música. Em muitos salmos, os versículos no texto hebraico têm sua numeração desencontrada em relação aos publicados em nossas Bíblias, devido ao fato de o versículo número 1 ser atribuído a essas notas, como em algumas edições católicas. O Novo Testamento reafirma a autenticidade bíblica e canônica desses versículos: Marcos 12, 35 ao 37, Atos 2, do 29 ao 34, Atos 13, do 35 ao 37. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Nota de rodapé 2. A palavra no original, em hebraico, é rara, muito emotiva e expressiva. Significa amar com as mais profundas e veementes afeições do coração, com a comoção de todas as entranhas, como era na época a típica forma oriental de se referir aos sentimentos. Uma tradução literal e antiga: eu te amarei com todos os anelos do afeto, ó Jeová. Versículo 1. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Versículo 2. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Versículo 3. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. 4. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Versículo 5. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Nota de rodapé 4. Embora Davi fosse rei e, como tal, pudesse falar em nome de seu povo, todo o salmo está no singular para expressar a emoção da experiência pessoal. Davi foi abençoado porque Deus teve amor leal a mim, ou como em muitas outras traduções, se agradou dele, versículo 19. E não só porque, como monarca, representava seu povo. Vemos Deus movendo o mundo, usando armas
devastadoras contra a morte e as hostes do inferno, por amor a um insignificante ser humano. Belial, como aparece em algumas versões, é a palavra registrada no original, mas de difícil tradução, estando ligada sempre à descrição de coisas malignas ou destrutivas. Forma sinônimo com as palavras morte e Sheol, sendo ainda um dos nomes de Satanás, em 2 Coríntios 6,15. O Salmo ensina que grande é o valor do indivíduo para o Senhor, bem como a dívida da pessoa humana para com o seu Deus. Versículo 5. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Versículo 6. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Versículo 7. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Versículo, nota de rodapé 5. Davi utiliza esplendorosamente as metáforas para revelar a teofania, manifestação de Deus, que relembra o grande livramento do Mar Vermelho por meio do fogo, da nuvem e da separação das águas. Versículo 15. Assim como os fenômenos ocorridos no monte Sinai, que tremia violentamente e estava coberto de fumaça, pois Deus havia descido sobre ele em chamas de fogo. Êxodo 19, 18. Versículo 7. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da tua ira, por causa da ira de Deus. Versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Versículo 9. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Versículo 10. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Nota de rodapé 6. Os versículos anteriores revelam a ira contra os poderes do mal. A fumaça, Isaías capítulo 6, versículo 4, dramatiza a reação da santidade do Senhor diante do pecado. E narinas, em hebraico, tem a ver com o órgão da ira. O fogo devorador, Deuteronômio 4, 24, representa o zelo de Deus. E a lista continua enquanto a tempestade se aproxima, escurecendo a terra para o julgamento divino. Ezequiel 10, 2. Em Ezequiel 1, do 4 ao 14, o temporal com raios e trovões terríveis forma o cenário para o surgimento de seres sobrenaturais que prenunciam a santidade inviolável, que prenunciam a presença santa e justa do Senhor Deus. Esses seres viventes, querubins, conforme Ezequiel 9:3, surgem com textos que enfatizam a santidade inviolável de Deus. Guardam a árvore da vida. Gênesis 3, 24. O Santo dos Santos, Êxodo 26, do 31 ao 33. O propiciatório, Êxodo 25, do 18 ao 22. E carregam o carro-trono sobre o qual Deus cavalga para exercer julgamento. Ezequiel 1, do 15 ao 25, Ezequiel 10, do 1 ao 8. Versículo 11. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Versículo 12. Com o furor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios.
Versículo 13. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Versículo 14. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com os seus raios os arrasou. Versículo 15. O fundo do mar apareceu, os alicerces da terra foram expostos, por causa da tua severa repreensão, ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Versículo 16. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas. Nota de rodapé 7. Deus não apenas socorre, busca e segura seus filhos, mas literalmente os agarra, não permitindo que nem o mundo nem o diabo os arranque de suas amorosas garras. João 10, 28, Romanos 8, 35. Este salmo é rico em alusões ao Êxodo, assim como ocorre em Juízes 5, do 4 ao 5 e Abacuque capítulo 3. Versículo 17. Livrou-me do meu adversário, poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais forte do que eu. Versículo 18. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Versículo 19. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Versículo 20. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me. Versículo 21. Pois tenho andado nos teus caminhos, nos caminhos do Senhor. Não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Versículo 22. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Versículo 23. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. Versículo 24. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Versículo 25. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Nota de rodapé 8. A palavra hebraica aqui, benignidade ou bondoso, relaciona-se à expressão que significa amor fiel, amor leal, amor em que se comprometem fielmente parceiros de uma aliança, e que passou a ser nos Salmos um termo que representa os servos de Deus como piedosos e santos. Salmo 55. Versículo 25. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Versículo 26. Ao puro te revelas puro, mas com os perversos reage à altura. Versículo 27. Salva os pobres e os que são humilhados, os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Nota de rodapé 9. Davi pede a intervenção de Deus em favor dos desprotegidos e necessitados. Eles são as vítimas sociais que frequentemente aparecem nos Salmos. A palavra hebraica aqui tem o sentido de pobreza material. Neste versículo, Davi refere-se à situação de desamparo social do povo antes de falar da virtude daqueles que reconhecem sua condição humana, pó e terra, dependente de Deus, o Espírito da vida. Versículo 27. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Versículo 28. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Versículo 29. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa
Com o meu Deus posso transpor muralhas. Versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Versículo 31. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Nota de rodapé 10. Davi se inspira no cântico de Moisés, Deuteronômio 32, 4, 31, para exaltar ao Deus único e todo-poderoso, a rocha no original hebraico. Versículo 31. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Versículo 32. O Senhor é o Deus que se reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Versículo 34. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Versículo 35. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Versículo 36. Aplainaste o meu caminho, para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Versículo 37. Persegui os meus inimigos, os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Versículo 38. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se. Morreram debaixo dos meus pés. Versículo 39. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Versículo 40. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Versículo 41. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Versículo 42. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Versículo 43. Tu me livraste de um povo rebelado. Fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Versículo 44. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Versículo 45. Todos perderam a coragem. Enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. Versículo 46. O Senhor vive. Bendita a rocha da minha vida. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Versículo 47. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Nota de rodapé 11. Não é permitido ao fiel se vingar, mas sim entregar essa difícil e delicada tarefa a Deus, que o fará com justiça e amor, corretivo pelo ser humano. Deuteronômio 32, 35, Romanos 12, 19, Romanos 13, 4. Versículo 47. Esse é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Versículo 48. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim. Fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Versículo 49. Por isso, eu te bendirei em todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Versículo 50. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência, para sempre. Nota de rodapé 12.
O apóstolo Paulo cita o versículo 49 deste salmo como a primeira de uma série de profecias que demonstram que Jesus Cristo veio para os gentios e não somente para os judeus, Romanos 15, do 8 ao 12. Embora Davi exalte a fama de Javé como conhecida em todo o mundo, a compreensão integral de suas palavras retrata o ungido do Senhor como o próprio Cristo, o Messias, louvando a Deus entre seus irmãos, adoradores gentios. Embora todo rei davídico pudesse apropriar-se dessas verdades, este salmo pertencia especialmente a Davi, de quem era o próprio testemunho, e a Jesus Cristo, seu descendente. No original, um substantivo singular e coletivo ao mesmo tempo, por excelência, assim como era o descendente supremo de Abraão. Gálatas 3,16.